Lembrando que o próximo painel é praticamente um bate-papo, uns 30 minutinhos, e o painel é o contencioso de óleo e gás no CARF. Convido, então, Rodrigo Barreto, gerente jurídico tributário da Firjan, acompanhado do expositor Breno Kingman, sócio do escritório Vieira Rezende Advogados. Por gentileza, senhores, palavra com vocês. Bom dia a todos, mais uma vez. O nosso painel aqui, como já foi dito, a gente vai falar sobre, na verdade, o Breno vai falar sobre a jurisprudência do CARF no setor de óleo e gás. Obviamente, a ideia não é esgotar o tema, até porque a gente aqui, por exemplo, faz um evento sobre o CARF, especificamente sobre as questões controvertidas do CARF no segundo semestre. São 2 dias de evento e, ainda assim, sempre sobra muita coisa para falar. Então, certamente, hoje a gente não vai esgotar o tema, mas certamente vamos aprender muito aqui com o Breno. Antes de passar a palavra para ele, queria dizer, Breno, da minha felicidade de dividir esse painel com você. Eu admiro o Breno profundamente, tanto pela qualidade técnica dele, como pela amizade, a gentileza e a educação de sempre. Dizer que ele tem 2 desafios grandes hoje. Um é falar, tentar trazer, num bate-papo de meia hora, as questões de óleo e gás. E o segundo, na verdade, é um aviso também que você já recebeu, que é, dada a presença da Gisela e da Laura aqui, que você tem que moderar a contundência de qualquer crítica ao CARF sobre o olhar julgador das duas ali. Então, a palavra é sua, depois a gente bate um papo. Bem, bom dia a todos. Primeiro dizer que o prazer é meu, Rodrigo. A gente sempre diz que a empatia entre nós dois foi automática e é um prazer dividir a mesa contigo. Queria agradecer aqui o convite da INFES, na pessoa do Eduardo, e na Firjan, na pessoa da Gisela. A Gisela estava por aqui agora, está aqui. E hoje, o objetivo da palestra não é trazer várias decisões do CARF sobre o setor de óleo e gás, mas é tentar fazer uma pergunta. Existe uma tendência de como o CARF enxerga o setor de óleo e gás? Tem 20 anos que eu vou todo mês no CARF e o Leonardo Afradi, que eu encontro várias vezes lá, Leonardo Afradi, sócio do Machado Meyer, sabe que, especialmente no passado, às vezes o seu processo era pautado para terça-feira e ele só era terça-feira de manhã, ele só era julgado quinta-feira à tarde. Enquanto isso, você ficava assistindo o julgamento de outros clientes, não só do seu cliente. E hoje, obviamente, que não acontece mais isso, mas também, hora ou outra atrás, você, quando está ali no CARF, você está sempre acompanhando os processos das outras empresas, do seu próprio cliente, e você começa, então, a enxergar uma tendência do CARF em relação a algumas matérias e, por que não, em relação a alguns setores. Por exemplo, quando está sendo julgado o processo de mineração, existe conselheiro de Minas Gerais, eu percebo, olha, esse sujeito ele vai se interessar por essa matéria, porque mineração em Minas Gerais tem uma questão muito, muito forte. Em relação ao Rio de Janeiro, né, se tem processo de tributação de óleo e gás, o conselheiro do Rio de Janeiro provavelmente vai ter alguma interface com aquela matéria. Então, a partir dessa minha experiência, eu comecei a pensar, existe então essa tendência, como que o CARF enxerga o setor de óleo e gás? E eu percebi uma mudança da época de conselho de contribuintes para a época de CARF. No passado, quando se falava em tributário de óleo e gás, eles sempre pensavam que só existia a Petrobras. O conselheiro entendia que óleo e gás é sinônimo de Petrobras. Eles não conheciam que existiam empresas prestadoras de serviço. Era uma coisa assim, bastante sedimentada naquilo e o conhecimento era muito, muito, muito parco. Atualmente, vários conselheiros conhecem por nome o nome das empresas, os players, o que cada um faz, se aquela empresa é uma empresa de drilling, se é uma empresa de FPSO, se é uma operadora. Então, hoje eu percebo que o CARF ele é muito sofisticado no sentido de entender o setor de óleo e gás, até porque os processos têm valores muito altos e eles, por essa razão, eles gostam de conhecer o que eles estão julgando. Mas, para não ficar só na minha impressão, eu resolvi fazer, junto com o meu time, uma metodologia. O que a gente fez? Examinamos 50 acórdãos do ano de 2025 do setor de tributário de óleo e gás. E aí, quando era unânime favoravelmente à Fazenda, então eu votava como contrário, que está na cor roxa.
Quando era unânime em favor do contribuinte, eu colocava como favorável ao contribuinte, a cor laranja, e quando era parcial, eu dava ponto para os dois. E aí eu cheguei nesse percentual de 58% dos processos foram vitória do contribuinte e 42% vitória da Fazenda Nacional. Em 2023, a própria Receita Federal disse que a média histórica de vitória dos contribuintes era da ordem de 40%. Então, se percebe que, em relação ao setor de óleo e gás, pelo menos para esse conjunto universo que eu estabeleci em 2025, o percentual de êxito está muito superior do que a média histórica do CARF. E, na minha visão, quais são as razões para que isso acontece? Primeiro, o setor de óleo e gás ele é um setor que ele não apresenta defesa por apresentar. Então, se vem um auto de infração e o departamento jurídico, tributário ou fiscal entende que aquele auto de infração ele é devido, a tendência é ele pagar e parcelar é grande. Então, quando há apresentação de defesa, significa que tem tese boa. Segundo, que como é um setor que tem uma robustez econômica e financeira, ele consegue ou contratar bons escritórios de advocacia, ou, no caso da Petrobras, ter um departamento jurídico tributário da mais alta excelência para fazer as defesas. Pode-se contratar pareceres, pode-se contratar perícia. E aqui, aproveitando já, eu faço uma homenagem ao jurídico da Petrobras, porque, como eu disse, sempre que eu estou lá e eu vejo as defesas apresentadas por eles, é do mais alto nível. Eu vou falar do nome de duas pessoas, da doutora Micaela e da doutora Natália Ceia. Então, a primeira tendência que eu percebi o setor tem um prognóstico de êxito maior do que a média histórica. E outra questão que eu coloco também para acontecer isso é que, primeiro, os conselheiros se interessam pelas matérias de óleo e gás, e eles vão estudar a fundo, e quanto mais estudam, maior a chance de algum conselheiro pedir vista e apresentar um voto divergente, aquilo gerar um parcial provimento. E outra coisa também é que a fiscalização ela enxerga o setor de óleo e gás como um lugar onde ela pode buscar dinheiro. Então, ela acaba errando a mão com mais... ela erra a mão mais do que ela erra em outros setores. E, obviamente, como ela erra mais, o prognóstico, a quantidade de processos em que o contribuinte ganha acaba aumentando também. A segunda tendência que eu percebi é que a maior parte dos processos de óleo e gás estão na terceira seção do CARF. Nem todo mundo aqui milita no CARF, mas o CARF ele é dividido em 3 seções. A primeira seção julga imposto de renda, contribuição social sobre o lucro e processos reflexos. Pode até ser um processo reflexo de PIS e COFINS. A segunda seção julga contribuição previdenciária e pessoa física. E a terceira seção julga crédito de PIS e COFINS, todas as matérias aduaneiras, o II, o IPI, a CID. Então, a maior parte dos processos do setor de óleo e gás estão na terceira seção. Isso faz com que, na terceira seção, mais julgadores conheçam as peculiaridades do setor de óleo e gás. E, por essa razão, na terceira seção, a chance de se ganhar um processo no setor de óleo e gás é maior comparativamente em relação à primeira, sempre fazendo a ressalva que isso se baseia no conjunto universo que eu estabeleci, 50 acórdãos do ano de 2025, e eu li cada um dos acórdãos. E aí eu pincei 2 julgados, um que não estava no meu conjunto universo, esse processo foi julgado em 24, e outro sim, no ano de 2025, para a gente, então, pegar outras tendências em relação aos julgamentos no que se refere ao setor de óleo e gás. Esse é o caso que todo mundo conhece, né, o split contratual, a Petrobras contratando uma perna em afretamento, outra no Brasil, uma perna no afretamento com o exterior, outra perna no prestação de serviço dentro do Brasil. Esse é um acordo da Câmara Superior de Recursos Fiscais e, neste processo, houve 2 votos robustos. O voto da Fazenda, com 12 páginas, que ia muito na linha da jurisprudência e um voto muito jurídico, vou dizer assim. Um voto falando de simulação, falando que não existia autonomia do afretamento, que era a prestação de serviço só, e citando nesses 12 páginas muitos precedentes e muitas partes de trechos do relatório da fiscalização. Em contrapartida, o voto do contribuinte, o voto favorável ao contribuinte, tinha 20 páginas e um voto especialmente relacionado a matérias técnicas, matérias de fato e matérias de engenharia. Então, aquele conselheiro, eu não vou citar os nomes para não ficar chato, mas
O processo está ali, depois vocês podem ir lá e convido-os a olhar o acórdão. Esse voto técnico de 20 páginas, o conselheiro explicou do ponto de vista de engenharia como que funcionava, como que era a exploração, depois como que era a fixação dos dutos, da árvore de Natal, depois como que era a produção, examinou o contato de afretamento, os seus anexos com base em aspectos de engenharia, para dizer que sim, que o afretamento ele era autônomo em relação à prestação de serviço, até porque, na visão dele, ficou determinado que a própria Petrobras, contratante, prestava alguns serviços relacionados ao contrato de afretamento, e, na visão dele, isso era um argumento muito forte para dizer que existia, então, uma autonomia do contrato de afretamento, e, por fim, ele, inclusive, conhecia do Repetro. Ele dizia, olha, o manual do Repetro estabelece que há necessidade de fazer a bipartição do contrato. Então, como que a própria administração pública, de um lado, diz que você tem que fazer uma coisa, do outro diz que é uma simulação? Então, se demonstra, com base nisso, de que os julgadores eles conhecem o setor a fundo. Nesse caso, ele não conseguiu ser vitorioso, mas ele conseguiu que vários julgadores seguissem aquele voto dele favorável aos contribuintes. Dizer também que eu percebi uma outra tendência no CARF. Perceba que naquele processo anterior, o processo era de 2014 e foi julgado em 2024 na Câmara Superior, 10 anos. Neste é um processo de 2022, relacionado a 2018, e já está lá no CARF. Então, os processos de tributação de óleo e gás, até pelos valores envolvidos, o CARF está acelerando o julgamento. O que era esse caso aqui? Fiscalização de crédito de PIS e COFINS na Petrobras, ano de 2018, e eles verificaram todas as rubricas relacionadas aos créditos de PIS e COFINS. Então, foi desde o transporte de gás até o aluguel de aeronaves. Eles examinaram todo o contexto de creditamento de PIS e COFINS e, mais uma vez, a mesma tendência. Um voto favorável à Fazenda, muito focado no jurídico, dizendo que, na verdade, tem que se interpretar a legislação do PIS e COFINS literalmente, que quase que a legislação do PIS e COFINS de creditamento seria um benefício fiscal, que, na verdade, apesar do STJ ter falado em relevância e essencialidade, se tem que verificar essa essencialidade e relevância apenas na fase de produção e não na fase de exploração e desenvolvimento. Então, um voto bem jurídico, e um voto de 14 páginas, aproximadamente. Enquanto que o voto mais favorável ao contribuinte foi de 34 páginas e, mais uma vez, um voto técnico, baseado em engenharia, baseado em fato, demonstrando que, na verdade, essa separação de exploração, desenvolvimento e produção, no final do dia, você tem que entender o conjunto de atividades da empresa e, com base no precedente do STJ, se verificar se determinada rubrica é essencial ou não relevante para aquilo. E a gente vai passar aqui, uma ementa extensa, eu dividi ela em 3 slides, para se verificar aqui em algumas das rubricas que eles, ora deram favorável ao contribuinte, ora deram contra o contribuinte. Mas, mais uma vez, essa tendência de ter 2 votos fortes, um favorável à Fazenda, outro favorável ao contribuinte, fez, nesse caso, que houvesse um equilíbrio. Parte das rubricas eles glosaram, parte das rubricas eles mantiveram, várias por voto de qualidade. Então, esse primeiro caso é um caso de transporte de gás. Existia, dentro do contrato de gás, aquela cláusula do ship or pay, que é você pagar pela disponibilização da estrutura e não, como ele diz ali, pela efetiva prestação de serviço de transporte. Ele entendeu que, nesse caso, como se está se pagando não pela efetiva prestação de serviço de transporte, mas pela disponibilização de estrutura, a fiscalização entendeu que não teria direito ao crédito de PIS e COFINS por uma interpretação literal. Por maioria, seguindo o voto favorável aos contribuintes, eles reverteram essa glosa e disseram que, nesse caso, sim, que se deveria ter direito ao crédito de PIS e COFINS sobre o contrato, a parte do contrato relacionada ao ship or pay. E aí começam algumas situações, umas menos absurdas, outras mais absurdas. Quem trabalha no setor sabe que existem as paradas programadas para manutenção. Quando eu verifiquei que havia discussão relacionada a isso, eu consegui sequer imaginar qual era a discussão, né? Isso é essencial e relevante, né? Manutenção, a parada
parada programada, questão de segurança. Mas fato é que o fiscal glosou, e ele glosou em 3 rubricas, né, que são as próximas. A rubrica relacionada a benfeitorias feitas nos próprios equipamentos da Petrobras, e aí o CARF entendeu que, nesse caso, a benfeitoria, os valores despendidos em manutenção, eles poderiam ser objeto de tomada de crédito, desde que eles aumentassem a vida útil em mais de 360 dias por depreciação. Então, foi o primeiro caso. E em bens de terceiros, eles glosaram o crédito. Ele falou o seguinte: se a Petrobras está fazendo dispêndio de manutenção ou benfeitorias em bens de terceiros, nesse caso a legislação não permitiria o direito ao crédito. Nesses casos aqui, eles perderam, os contribuintes, a gente perdeu ora por maioria, ora por voto de qualidade. E aí, por fim, 3 coisas relacionadas ao transporte. Primeiro, em relação ao serviço portuário. Aqui, no caso, eram rebocadores e praticagem. Por maioria, se negou o direito ao crédito do contribuinte, por isso entender que, naquele caso, só daria direito ao crédito relacionado à rebocagem e à praticagem da fase de produção. E como ali não havia discriminação em qual momento que estava acontecendo aquele serviço de reboques e praticagem, eles negaram crédito em relação a essa matéria. Em relação, já a segunda linha, em relação ao fretamento de embarcações, foi dado direito ao crédito, não na linha do inciso, mas sim não na linha do insumo, mas sim na linha do aluguel de equipamento. E dizendo que, como as atividades de óleo e gás são muitas vezes feitas em alto mar, há necessidade desse afretamento para fazer o transporte das pessoas. Então, o contribuinte defendia pela essencialidade e relevância, mas o direito ao crédito foi dado não naquele inciso do insumo, mas sim pelo aluguel de equipamento. Ao meu ver, isso aqui vai merecer embargo de declaração, porque toda a fundamentação do voto é no sentido de ser caracterizado como um insumo, porque embarcação não é equipamento, mas na ementa acabou ficando dessa forma. E, por fim, em relação ao fretamento de aeronaves, especialmente helicóptero, eles negaram o direito ao crédito, dizendo que helicóptero não é equipamento, então não poderia entrar no inciso 4 e tampouco entrar no inciso do insumo. Então, em relação a esses 2 acórdãos, fica evidenciado que existe sempre nos processos do setor de óleo e gás dentro do CARF um interesse pelo caso, e isso faz com que todo mundo estude o assunto. E quando se estuda o assunto, é óbvio que vai ter voto mais pró-fazenda e voto mais pró-contribuinte, e esse equilíbrio, hora ou outra, é capaz de fazer com que o setor ganhe. Eu mostrei que o prognóstico de sucesso ele é alto, ou outras horas ele, pelo menos, ganhe parcialmente. E da importância de sempre se incentivar e de divulgar conhecimento, porque me parece que por diversas vias o setor tem educado a população no geral, como a importância, a parte de engenharia, quais são os players, e isso a gente acaba verificando que isso, em todos os órgãos da sociedade civil, as pessoas estão conhecendo, se interessando cada vez mais pelo setor de óleo e gás. E um evento como esse também vai na mesma linha. E em relação ao futuro, assim, o que eu imagino que pode ter de discussão relevante no setor de óleo e gás aí para esse ano? Eu mapeio imediatamente esse precedente do STJ, que disse que existe prescrição intercorrente para multas aduaneiras. Só para saber, nem todo mundo aqui trabalha com contencioso. A prescrição intercorrente é quando o processo administrativo fica parado durante muito tempo, e aí existe uma lei que diz que se ele ficou parado por mais do que 3 anos, aquela multa ela é afastada. Em relação às multas tributárias, essa prescrição ela não é aplicável. Em relação às multas aduaneiras, havia divergência e o STJ entendeu que sim. Como o setor de óleo e gás ele trabalha muito com equipamentos importados, e o Repetro é todo baseado em cima de importação, todo mundo aqui que trabalha em empresas de óleo e gás sabe que a quantidade de multas aduaneiras é enorme. Então, e os processos demoram muito para ser julgados. Então, vai haver no CARF, nos próximos meses e anos, uma discussão de dizer se determinada multa ela é tipicamente aduaneira, se ela é tipicamente tributária, porque o STJ disse que, ainda que a multa vai ser tipicamente aduaneira, ainda que ela tenha um fim indireto, imediato, de cobrar o tributo.
A multa tributária é só aquela realmente exclusivamente com fins tributários. Então, me parece que nos próximos meses, essa discussão vai ficar bastante forte no CARF em relação ao assunto como um todo, multas aduaneiras, mas especialmente no setor, as multas de repetro, aquelas multas de traceability, né, de onde está o bem, as multas por descumprimento de regime aduaneiro, a multa por não indicar corretamente o método de valoração, as multas por descumprimento de valoração, de divergência de valoração aduaneira. Então, tem uma quantidade de multas grande que vai ser objeto dessa discussão se o processo já está parado há mais de 3 anos. E aí, já concluindo, para todo mundo poder ir almoçar e também dá tempo do meu amigo Rodrigo falar um pouco, assim, quais são as conclusões dessa minha apresentação? Primeiro, quanto mais o CARF conhecer o setor, maior a chance de os processos serem vitoriosos. Isso por óbvio. Formação significa que as pessoas vão entender coisas que às vezes o fiscal não entendeu. Segundo, quanto mais o setor conhecer o CARF, conhecer seus precedentes, conhecer como os julgamentos ocorrem, conhecer o perfil dos julgadores, melhor vai ser o gerenciamento fiscal das empresas. E, por fim, quando um entendimento ele é colocado num relatório de fiscalização e é lavrado auto de infração, aquilo ali já é uma verdade quase que cristalizada, que muitas vezes é difícil você conseguir reverter. Então, a partir do momento que houve a tese, por exemplo, do split, de que o split ele era uma simulação, uma tese gerada na fiscalização, agora para você conseguir reverter esse cenário, no CARF está perdendo, no judiciário tem decisão favorável para um lado e contrária para o outro. Então, é muito importante que, no momento da fiscalização, seja dada uma importância e que seja explicado todas essas questões que muitas vezes as empresas só conseguem explicar no âmbito judicial ou no âmbito administrativo. A fiscalização, ela já é o início do auto de infração, vamos dizer assim, né? Existem estatísticas que dizem que se uma fiscalização começa, 90% virá um auto de infração. Então, se o fiscal pergunta, por favor, me junte os contratos aqui de afretamento ou prestação de serviço, é normal que a empresa junte os contratos de afretamento ou prestação de serviço, mas o melhor é que, neste momento, ela diria o seguinte, olha, por que você quer saber isso? O formato da minha contratação é assim, o manual do repetro estabelece dessa forma, o percentual que eu estou usando é o percentual de acordo com a lei. Então, eu acredito que muitas vezes, a história contada pela fiscalização ela é cristalizada durante o processo administrativo e aí é mais difícil você conseguir afastar essas meia-verdades no CARF. Então, com isso, eu termino minha apresentação e muito obrigado, fico à disposição. Parabéns, Breno. Eu fiz umas anotações aqui, talvez eu me perca nelas, mas vamos lá. Eu queria só comentar rapidamente aqui o primeiro ponto que quando você se demonstra ali, e é muito boa o seu gráfico ali, que mostra que as discussões de óleo e gás ganham mais, ou pelo menos têm ganhado mais do que os contribuintes, as discussões normais dos outros contribuintes, né, tem ali 52%, se não me engano, né, de 58% de vitória. Eu concordo plenamente com você, acho que os escritórios são muito bem contratados, a Petrobras, como você disse, com o time dela, defende muito bem. Aqui na Firjan, a gente discute com todos os setores, né, então a gente tem uma amostra muito grande, assim. E aí eu acho que participa disso também, na linha do que você falou, assim, a qualidade técnica dos times tributários e fiscais das empresas. Assim, a gente vê o quanto eles conhecem o tema, o quanto eles são mais capazes de dar subsídios aos advogados, aos processos. Eles conhecem muito bem o setor, o processo do setor, e conhecem muito bem a legislação, que é uma legislação muito, muito específica. E aí eu tenho uma visão também, que eu não sei se você concorda e se faz parte disso tudo, mas a gente acompanha aqui, a Receita Federal tem quadros muito bons, assim, tem pessoas, tem fiscais que entendem muito, a gente vê, né, Flávia, alguns debates que a gente tem lá na Receita Federal, um time altamente qualificado na Receita Federal. Por outro lado, às vezes, o fiscal da ponta não é a pessoa mais qualificada dentro da Receita Federal, em algumas vezes,
para tratar do tema. Então, a gente teve, há um tempo atrás, não é nenhum episódio, um período, que tinha um fiscal em Niterói, se não me engano, que inclusive foi afastado, esse fiscal foi afastado da Receita Federal. Ele levou autos de infração assim, bilionários, com completo desconhecimento. Assim, ele confundia regimes aduaneiros, ele interpretava que o Repetro-SPED não podia ter habilitação no Repetro-SPED com base em conceitos de admissão temporária do Repetro antigo. Assim, era uma completa confusão. E aí eu acho que isso conversa muito com o que você falou, assim, você falou dos julgadores entenderem melhor. Eu acho que muitas das vezes os fiscais, talvez seja a minoria das vezes, mas os fiscais, de fato, eles não entendem ou não querem entender o quanto aquela atividade é diferente das outras. Então, em relação à questão das vitórias, eu acho que pode passar um pouco também por esse auto de infração, às vezes, extremamente mal lavrado, né? Em relação ao PIS e a COFINS, que você mencionou, eu até tinha anotado aqui um acórdão, que é o 3402.012.25.8, que é um acórdão que fala sobre acreditamento extemporâneo de PIS e COFINS, no caso específico de baixa já do ativo. Esse é um voto que foi favorável aos contribuintes. O acórdão, se não me engano, é da Mariel, mas a declaração de voto é que eu recomendo que todos leiam, que é uma declaração de voto do Jorge Luiz Cabral, que é o conselheiro presidente, e ele traz ali, na verdade, um verdadeiro artigo sobre as questões do creditamento do setor. Ele traz um panorama fiscal, regulatório, contábil, fala ali da questão do método dos esforços bem-sucedidos. Então, é um acórdão que eu acho que vale a pena todos lerem, é o 3402.012.25.8. Também em relação ao PIS e COFINS, e aí isso eu aprendo conversando com a Gisela e com a Laura, que são conselheiros do CARF, é que eu acho que muitas das vezes a percepção é de que, e até acompanhando alguns julgamentos lá, de que o contribuinte parte da premissa de que aquele gasto, ele logicamente é essencial. Assim, é evidente que o gasto portuário é essencial. Mas o conselheiro, o relator, enfim, ele precisa fazer aquele teste lá da subtração que está no acordo do STJ. Assim, tem que ficar muito claro, não basta a gente presumir que o serviço portuário é essencial. Assim, tem que ficar muito claro o porquê que ele é essencial, se ele for retirado ali daquela atividade, que é a atividade que ela não consegue ser prestada, o serviço não consegue ser entregue, não dá para ser vendido. Então, eu acho que os contribuintes, né, eles têm que deixar mais claro, deixar de achar que o óbvio faz sentido no CARF ou no tribunal, porque de fato não fazem. E aí, por fim, em relação à prescrição intercorrente, eu acho que esse tema ainda vai ter uma discussão grande no CARF. Eu tinha anotado aqui, mas depois você falou a questão, primeiro, da multa, né, o que é multa tributária, o que é multa aduaneira. Tem uma questão, uma discussão que tinha no CARF, sobre porque o CARF tinha uma súmula, né? Tem uma súmula que diz que não tem prescrição intercorrente em processo administrativo. E aí, se a gente for ver os precedentes que foram levados em conta na criação da súmula, nenhum deles é de multa aduaneira, né? Eles são todos de multa tributária. Então, eu acho que, de alguma forma, essa decisão do STJ ela nem confronta com essa súmula, apesar do jeito que ela está redigida ali, eu acho que gera essa preocupação. Mas eu vejo no processo judicial, por exemplo, a gente discutiu durante anos como era a contagem do prazo dos 5 anos, né? Assim, para a prescrição intercorrente, isso que estava mais claro ali na lei, aí não suspende por 1 ano, depois começa os 5, quais são os atos que suspendem ou não. Eu não sei, e aí fica uma primeira provocação, assim, se há nessa decisão do STJ, eu confesso que eu não lembro, é uma determinação que 3 anos são esses? São 3 anos entre 3 anos para julgar, 3 anos dele literalmente parados. Qual é o tipo de despacho que faz suspender ou interromper o prazo? Mas acho que esse assunto ainda vai demorar um tempo para ser discutido no CARF, até porque o regimento interno do CARF diz que os processos ficam sobrestados até que haja decisão transitada em julgado, e, se não me engano, tem ali os embargos de declaração, né? Então, eram essas as minhas considerações iniciais aqui. Eu tenho
3 perguntas aqui. A primeira eu já fiz, assim, se você acha, como é que você acha que vai se dar essa contagem? E o segundo é que você falou muito bem sobre a questão toda de como os conselheiros olham as discussões de óleo e gás. Eu queria saber o que você acha do judiciário. Assim, você percebe uma diferença entre discutir determinado tema no âmbito administrativo e esse mesmo tema no âmbito judicial? Perfeito, Rodrigo. Primeiro, dizer que sempre muito inteligentes as suas colocações. O Rodrigo é Caxias e estuda a fundo os assuntos. Vou tentar ver se eu lembro tudo que você falou aqui, que eu queria fazer um comentário de cada coisa. Primeiro, falar dos departamentos internos do setor, realmente são super sofisticados. Quando a gente apresenta uma minuta de defesa para os departamentos fiscais e jurídicos das empresas de óleo e gás, eles voltam tudo canetado, né? Então, realmente, a defesa fica muito mais sofisticada quando é feita a 4 mãos. E aí eu rendo homenagem aqui a diversos colegas que estão aqui hoje dos departamentos fiscais. Em relação à questão dos fiscais da ponta, né? Que eles devem ter conhecimento do setor, aquilo que eu falei um pouco na minha apresentação. Eu acho que existe, por meio de parte da sociedade civil, um preconceito contra o setor de óleo e gás, seja achando que são empresas ricas e que por isso você pode cobrar, e por outras razões ideológicas também, e aí isso acaba refletindo também ali no fiscal da ponta. Sobre a questão do crédito de PIS e COFINS que você comentou, da declaração de voto, como eu disse, né, no CARF é obrigatório o voto do relator, especialmente se todos os demais foram derrotados, mas é muito comum, assim, em relação a julgamento do setor, que a pessoa, mesmo derrotada, ela diz o seguinte: ó, eu quero apresentar declaração de voto, para mostrar que ela estudou o assunto, que ela discordou e que, por essa razão, ela quer deixar registrado a opinião dela de uma maneira estruturada. E, por fim, já que o nosso tempo está esgotado, levantou ali a plaquinha, em relação à diferença entre o âmbito administrativo e judicial, no âmbito administrativo, lá no CARF, a gente está aqui com 2 excelentes conselheiras, o CARF se permite você colocar vídeo, apresentar uma maquete, os conselheiros indagam você pode fazer uma apresentação de PowerPoint, pode levar laudo de engenharia. Então, me parece que o contribuinte ele participa muito mais do resultado final do julgamento, e por ser um órgão paritário, há conselheiros da Fazenda e há conselheiros do contribuinte, e o conselheiro do contribuinte ele refresca, ele refrigera o entendimento daquele órgão. No âmbito judicial é uma coisa mais estanque, mais fechada e mais formal. O voto do relator tem mais peso. Se o relator ele vota em determinado sentido, é muito difícil que as outras pessoas vão querer se interessar por aquilo e tentar, por exemplo, fazer uma declaração de voto tão forte. Então, essa eu estabeleço uma diferença. E, terminando mesmo, dizer que eu sempre fui muito crítico de conceito aberto. Então, quando veio a legislação do PIS e COFINS da não cumulatividade, disse o seguinte: vai ter crédito sobre o insumo. Eu falei numa palestra com a Regina Helena Costa no TRF em 2005, disse: isso aí vai dar problema, porque insumo, porque para o contribuinte tudo é insumo, para a Fazenda não. Aí demorou 15 anos para chegar ao STJ, eles: não, agora a gente vai resolver, é essencial ou relevante. Essencial ou relevante, para o contribuinte tudo é essencial ou relevante, senão ele não estava gastando. E para o Fazenda, não, isso aí você poderia ficar sem, né? Você poderia não alugar uma lancha para levar teu funcionário lá na embarcação, ele podia ir nadando, né? Assim, não faz muito sentido. Então, é só terminar com essa provocação, que conceito aberto dá margem a litígio. E aí, nesse sentido, pelo menos a reforma teve uma vantagem de tirar, em relação à questão dos tributos sobre consumo, conceitos abertos como insumo, relevância, essencialidade. E, mais uma vez, agradeço a todos pela presença até o momento. Obrigado, Breno. Foi ótimo discutir aqui com você. A gente tem que discutir mais. Acho que é sempre bom, sempre aprendo com você. A gente tem agora um horário de almoço e volta logo mais. Boa tarde a todos.